Alô, povo de Deus, tudo bem? Uma boa noite para quem está de noite, um bom dia para quem está de dia, uma boa tarde para quem está de tarde. Recentemente, estivemos ali na Escola Bíblica de Obreiros, no jubileu de diamante, 75 anos daquela Escola Bíblica, na nova sede ali do Belém, São Paulo, cujo presidente é o pastor Zé Wélio Bezerra da Costa, que também é o presidente de honra da CGADB, o seu filho é o pastor José Wellington Júnior, presidente da CGADB. Ministramos ali já por 25 anos, ou seja, desde 1996, que nós temos ministrado ali a palavra de Deus naquela grande escola bíblica. E esse ano deu aproximadamente quase 2.000 pastores, e contando os alunos foram um pouco mais de 5.000 alunos, um pouco menos do que das outras vezes por causa da pandemia, né? Mas foi bênção, porque ano passado foi online, nós não estivemos lá, foi online, mas dessa vez foi presencial. E justamente por ocasião desses 75 anos da Escola Bíblica, Jubileu de Diamante, nós recebemos para a glória de Deus um certificado de agradecimento por ter ministrado mais uma vez. E também ganhamos, além de outras bênçãos, essa linda medalha dos 75 anos da Escola Bíblica de Obreiros ali em Belenzinho, São Paulo, tá? E esse vídeo vai estar justamente no YouTube, tá? E nós vamos falar justamente sobre coronavírus. Foi o tema que eu ministrei lá em São Paulo. Coronavírus, pré-arrebatamento e grande tribulação e suas consequências à luz da Bíblia. Então tenha um bom aproveitamento, aprendam bastante. Nós estamos falando ali quase uma hora nessa matéria, mostrando tudo isso que está acontecendo em relação à pandemia, em relação à máscara, em relação a distanciamento social, isolamento social, 14 dias da Covid, que a pessoa tem que ficar isolado. Isso tudo já estava na palavra de Deus há milênios, né? Então que Deus abençoe e aprenda bastante com essa mensagem. Deus abençoe a todos. Nós louvamos a Deus pelas mãos abençoadoras que se voltam para a contribuição nesta tarde. Meus irmãos, nós somos gratos a Deus por esta tarde. Gostaria de reiterar aqui a nossa gratidão, juntamente com todos os demais companheiros que participam desse grande trabalho do nosso ministério, agradecendo ao nosso pastor Zé Wellington, pastor Wellington Júnior, e agradecer também à secretaria, na pessoa do pastor Marco, que tem nos ajudado muito na condução desse trabalho. Somos felizes, gratos a Deus, porque estarmos aqui assentados nesses bancos, para nós já é uma honra que nós certamente não merecemos. Que Deus seja glorificado através dos nossos pastores, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Eu queria convidar o pastor Frisas, estou vendo ele ali. Pastor Frisas, vem fazer essa oração aqui e apresentar o pastor Paulo Nogueira, que estará ministrando nesse segundo horário desta sexta-feira. Pastor Paulo serve ao Senhor ali no Rio de Janeiro. Nós temos o visto e ouvido já por algumas vezes. Enquanto o pastor Frisas levantará a sua voz em oração, eu pediria que todos vocês, todos nós, todos os senhores fizessem o mesmo, para que o Senhor possa abençoar a mensagem que receberemos, porque a mensagem é boa na boca de quem prega, mas o salmista diz que o nosso coração precisa estar preparado para receber a palavra do Senhor. Que estejam preparados os nossos corações nessa tarde. Pastor Fris, pode orar aí, por favor. Oremos, irmão. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por tudo, meu Deus, por podermos estar aqui nesta tarde maravilhosa, ouvindo a tua santa e gloriosa palavra. Graças te damos por tudo, meu Deus. Agora abençoa esse querido irmão que vai continuar ensinando a tua palavra. Usa ele nas tuas mãos como sempre tem usado, Senhor, e abençoa os nossos corações que vamos receber a tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Eu vos saúdo no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vou tirar a máscara porque ela já me dá falta de ar, e se for pregar com ela, falta mais o ar ainda. A gente sofre de alergia, mudança de tempo, né? Mas creio que Deus há de abençoar. Irmãos, é motivo de alegria estar mais uma vez aqui. Podeis assentar-vos? Aleluia. Motivo de alegria estar mais uma vez aqui para ministrarmos a palavra de Deus. Agradeço em primeiro lugar a Deus, não é, por esses, são 25 anos, né? A primeira vez que nós ministramos aqui foi justamente em 96, né? Convidado pelo pastor Zé Wellington. Ele me fez o convite lá na Escola Bíblica de Belo Horizonte, saudoso pastor Anselmo Silvestre. E ele, quando descobriu que eu era cearense, aí que ficou bom, né? Né? Ele perguntou de onde eu era, eu falei, nasci de Fortaleza. Aí ele falou, nasci em São Luís do Curu. Aí eu falei, pastor Zé, eu já tomei banho naquele rio que atravessa a cidade. Aí que ele gostou mesmo, então vim aqui, tá, vamos conversar. E me fez o convite, né? Para ministrar aqui em 96. Era boda de ouro, tinha completado boda de ouro, a escola bíblica. E hoje são 75 anos, boda de diamante. Eu agradeço a Deus por esse privilégio, agradeço ao pastor Zé Wellington e ter nos confiado, mesmo sem ele me conhecer direito, né? Ele me fez o convite. E no mesmo ano, Deus é tão bom que fez ele foi pregar no igreja lá perto, e eu fui. E ele conheceu minha esposa, meus filhos, que era tudo criança, né? Minha esposa, meus filhos. Ele até falou assim, você tem a família bonita, isso é a misericórdia de Deus. E hoje já sou avô, minha filha já me deu uma netinha Radassa com 5 anos. Meus filhos se formaram, minha filha está fazendo mestrado em geografia, meu filho é pós-graduado em docência para ensino superior, ele é professor de matemática financeira e raciocínio lógico, e ele dá aula em faculdade. Mas a minha maior alegria não é isso não, a minha maior alegria é porque estão na casa de Deus. São professores de escola dominical, minha filha deu aula há muitos anos de discipulado, preparando aqueles novos convertidos até chegar no batismo, né? E essa é a minha alegria, eu posso falar que eu e minha casa servimos ao Senhor, né? A glória de Deus é a alegria nossa. Então agradeço ao pastor Zé Wellington pai, pastor Zé Wellington Júnior também, que sempre me recebe com alegria. Aí Paulo, como é que você está? Tudo bem e tal? Chegou agora? Estou chegando. E os irmãos também que me recebem tão bem. E eu agradeço a Deus, né? Eu não mereço estar aqui, mas é a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa o quê? De não sermos consumidos, né? E também hoje é tarde de missão, né? E missão ela começa com os pés que se vão, com os joelhos que se dobram e com as mãos que cooperam. Eu sempre falo, quando eu vou pregar num lugar, que para a gente fazer a obra de Deus, a gente depende de 3 coisas. Em primeiro lugar é Deus, é um ser, né? Poderoso, é o nosso Pai, nosso Criador. Depois, o poder do homem, que é o poder da igreja. E depois o poder financeiro, né? E quando nós formos arrebatados lá no céu, não vai precisar falar em dinheiro para sustentar a obra, porque Deus, Ele sempre foi e é o dono do ouro e da prata, né? Mas aqui a sua obra precisa. Bom, eu vou falar sobre um assunto muito atual, tá, irmãos? Quando começou essa pandemia, eu recebi muitos convites lá no Rio. Pastor, vim falar aqui sobre essa pandemia. Pastor Paulo, está na tua área, tu já comentava sobre isso alguns anos passados. Pastor Paulo, o coronavírus está na Bíblia, tudo que está acontecendo está na Bíblia. E de tanto eles me fazerem esse convite, teve até um pastor que eu passei umas apostilhas para ele, e que não deu tempo de eu fazer o trabalho na igreja dele, né? Eu conheci ele jovem tocando guitarra, até na igreja que eu casei, na Metodista, né? E eu conheci ele jovem tocando guitarra, e ele me convidou para falar sobre o coronavírus, na igreja dele, lá no bairro Mutuno, onde eu moro, e lá em Caxias. E eu passei as apostilhas para ele, pastor, mas não deu tempo, porque ele hoje está na glória, pegou Covid e morreu com 46 anos, né? E eu também escapei pelo fio, mas estou vivo. Isso aí me pegou também, não gosto nem de lembrar a experiência que eu tive, foi massa. Perdi, na época, 7 compromissos. Foi uma gripe viral que eu nunca tive na minha vida, desde quando eu nasci. Negócio terrível. Negócio terrível. Perdi 7 compromissos, os compromissos já caiu bastante, né? Uns 90%. E o mês de março foi um mês que surgiu muito compromisso. Eu perdi 7 compromissos por causa dessa gripe viral. Me deixou numa situação difícil.
Desses 7, só um que eu não perdi, porque a minha filha foi pregar no meu lugar, a Raquel, ela também prega a palavra. Mas os outros eram estudos, seminários proféticos, aí tinha que ser eu mesmo, né? Então não pude cumprir, depois é que eu cumpri em algumas igrejas, né? Mas estamos aí pela misericórdia de Deus. E o tema é coronavírus, pré-arrebatamento e grande tribulação, suas consequências à luz da Bíblia. E surgiu essa apostila de tanto me convidaram lá no Rio para falar sobre isso, né? E a divisa está em Lucas capítulo 21, versículo 11. É um versículo muito conhecido da igreja, né? É um versículo escatológico. Pastor Jessé, o homem que tem a voz de anjo. Lucas 21, 11. Lucas 21, 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Obrigado, homem de Deus. A outra versão que eu coloquei aqui foi a atualizada, né? São as duas que eu mais uso. A atualizada, que era usada muito pelos presbiterianos. Eu fui crente presbiteriano quando aceitei Jesus em Fortaleza, em 1980. E a corrigida, que ele leu aí. Na atualizada diz: haverá grandes terremotos, fomes e epidemias em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais no céu. Tá? Eu não vou pregar, vai ser tipo um estudo, tá bom, irmão? Uma palavra em forma de um estudo. Para começo de conversa, eu vejo essa pandemia do coronavírus como um retrato do arrebatamento da igreja. Para mim é um grande sinal da volta de Cristo, sem dúvida, né? Nós estamos diante de uma epidemia que virou uma pandemia. São os tempos trabalhosos que o apóstolo Paulo falou para Timóteo há 2000 anos, 2 Timóteo 3:1. E falar em epidemia, a Bíblia mostra 3 tipos de epidemia, tá? Depois eu vou pedir uma água aí, que a gente vai falando, a boca vai secando. Existe endemia, existe epidemia e existe pandemia. Tá, irmãos? A endemia, ela é um tipo de doença que ataca só numa região. Ataca só numa região. Ela é local. Isso nós vemos no livro de Atos. Tá? É muito provável que aconteceu uma endemia justamente na ilha. Foi numa ilha, se não me falha a memória, na ilha de Malta. Atos 28, versículo 8 e 9, fala numa endemia local, regional, só naquela região. Aconteceu estar de cama enfermo e de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Quer dizer, nós vimos aqui que não só ele estava com essa doença, mas parece que tinha muita gente com essa doença, só naquela ilha. Tá, irmãos? É uma endemia local. Me parece que era uma endemia de cólera. A cólera, os 2 principais sintomas dela é disenteria, tá? Que tem outro nome que vocês conhecem, e febre. Eu não estou afirmando 100%, porque tem coisas na Bíblia que eu posso afirmar 100%. Tem coisas que eu posso falar, é provável, talvez. Uma das formas de interpretação da Bíblia é: nunca afirmo com certeza aquilo que a Bíblia não fala com clareza. Eu tenho tido esse cuidado, esses 25 anos que nós ministramos aqui, é por isso que a gente continua sendo convidado, porque eu gosto de me ater à palavra de Deus. Tá, irmão? Tem que ser Bíblia. Então me parece que era uma endemia de cólera. Em 94, quando eu fiz missão no Ceará, eu tive 30 dias lá pregando na capital e no interior. Essa endemia estava também em algumas cidades, Maracanaú, Maranguape, tinha algumas cidades ali que estavam com endemia, ali só numa região. E eu conversei com um pastor, que ele falou que, eu conversei com um pastor na Assembleia de Deus, Tereza Cristina, que foi, parece que onde o pastor Zé Wellington casou, né? Tereza Cristina lá em Fortaleza. E ele falou: olha pastor, eu perdi
Eu passei 10 dias perdendo água do corpo. Vocês entendem o que eu estou falando, como é que perde essa água, né? Desinteria, ele passou 10 dias perdendo água. Eu falei, então pastor, foi um milagre, porque a endemia de cólera, ela chega a matar em 10 dias. E esse pastor, ele foi salvo pelo milagre de Deus. Ele falou que passou 10 dias perdendo água do corpo. A pessoa tem que tomar muita água para não morrer. Chega a matar em 10 dias. Só que ali era local, numa região. A Bíblia fala sobre epidemia. A epidemia, ela se espalha por várias cidades e regiões. Nos tempos de Cristo, existia uma epidemia de lepra. Sim ou não? Aonde Jesus ia tinha leproso, sim ou não? Você vê que numa tacada só, Jesus curou 10 leprosos, não é? Os leprosos, eles ficavam isolados, e quando se deslocavam, costumavam andar em grupos, tá, irmão? Lucas 17, verso 12 em diante. E tem também a cura de um outro leproso em Mateus 8,3. Mateus 8,3, é só você conferir. Da década de 80 para cá, tem surgido muitas epidemias, como a dengue, a zika, a chikungunya, trazido pelo mosquito Aedes aegypti, vindo do continente africano, mais precisamente do Egito. A tuberculose, o sarampo, que estavam há anos erradicados, tem surgido em algumas regiões do Brasil. Eu me lembro que quando a minha filha estava esperando, ela casada, ela estava esperando minha primeira netinha, Radassa, ela pegou zika. E eu cheguei na casa dela, ela levantou a blusa, minha filha, tá, irmão? Pelo amor de Deus, minha filha. Levantou a blusa e eu olhei, estava cheio de mancha, uma mancha vermelha, a mancha feia. E eu fiquei muito preocupado, porque vocês sabem que a mulher grávida que tem zika pode afetar o cérebro da criança, é ou não é? A criança pode nascer com a cabeça deformada, essas coisas assim. E eu fiquei muito preocupado porque ela estava com 3 ou 4 meses de gravidez. E ali mesmo eu levantei um clamor, nem entrei. Ela ficou na porta da cozinha, eu fiquei na área. Eu levantei um clamor a Deus. E pedi a Deus que tivesse misericórdia da minha filha e daquela criança que estava sendo gerada. Irmão, para a glória de Deus, no outro dia eu fui lá, conversei com ela. Eu disse, Raquel, levanta a blusa. Repetindo, minha filha. Ela levantou a blusa, mostrou a barriga, as costas, e não tinha mais nenhuma mancha, sumiu tudo, aleluia. Então isso é um testemunho que eu estou contando para a glória de Deus. E a criança nasceu perfeita para a glória de Deus, sem nenhum problema na cabeça, nada, aleluia. Não é, irmão? Então, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor causam não sermos consumidos, né? E ela ficou curada, e a criança nasceu sem nenhum problema, mas foi uma preocupação muito grande que eu tive. Quer dizer, ali era uma epidemia de zika, que estava tendo ali em São Gonçalo, onde eu moro, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, e mais da metade, pelo que eu sei, é crente, né? Esse dia eu vim falar na CBN, estava em Minas Gerais e vim no rádio. São Gonçalo é uma das cidades do Brasil que mais tem crente por metro quadrado, mais tem evangélico por metro quadrado, igreja. Eu já falei sobre isso aqui. E tem pandemia. E existiram várias pandemias. A pandemia, ela é mundial, da qual nós lemos aí, né? Terremotos, fomes, epidemias em vários lugares, coisas espantosas. Não tem nada mais que ter espantado tanta gente, o mundo todo, do que a pandemia do coronavírus. Nós ainda estamos vivendo uma outra pandemia que tem matado mais do que o Covid, e não assusta tanto como o Covid. Vou repetir, nós estamos vivendo hoje, isso há 40 anos aproximadamente, uma pandemia que tem matado mais do que o coronavírus, mas não tem preocupado tanto como o coronavírus, que mexeu com a economia, mexeu com os empregos, mexeu com tudo, não é? Mexeu com tudo. Eu estava até na dúvida se vinha ou não, porque ano passado não teve, né? Foi online, né? Aí eu tive rapidinho no aniversário do pastor Wellington Júnior, ele perguntou, olha, muita gente perguntou por você. Eu disse, olha, foi a pandemia, não deu para vir. Eu estava na dúvida se viria ou não, e de uma hora para outra eu decidi, e Deus me trouxe aqui e está me abençoando. Porque essa pandemia quebrou todos nós, né? Não precisa explicar, né? Deu uma quebrada em todos nós, né? Em todos os sentidos, né? Mas a nossa fé continua, e a gente continua crendo que Jesus cura, que Jesus salva, que Ele batiza com o Espírito Santo, e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja.
A nossa fé é a mesma, mas mexeu com as nossas estruturas. Mexeu ou não mexeu? Para mim mexeu. A coisa não é mais como antes, é tanto que nós estamos usando máscara, né? Estamos usando álcool, todo cuidado é pouco. Isso tudo está na Bíblia. Tanto máscara, isolamento social, distanciamento social, como também os 14 dias da Covid, que os médicos pedem para você ficar em casa, 14 dias. Está tudo na Bíblia, está tudo em Levítico. Daqui a pouco nós vamos ler. Mas existiu uma pandemia no século XIV, que foi mais precisamente em 1331. E surgiu a peste negra na Eurásia, Europa e Ásia. Só na Europa morreram 25 milhões, totalizando no final da pandemia mais de 100 milhões. Tá, irmão? Mais de 100 milhões. Depois teve a gripe espanhola, que agora está erradicada com a vacina H1N1. E essa gripe, ela matou aproximadamente 50 milhões de pessoas. Foi entre 1918 a 1920. Inclusive morreu um presidente aqui do Brasil com essa gripe espanhola. Tá? Mas nos dias atuais existe uma pandemia. Ela não mata tão rápido como o coronavírus, mas matou quase 30 milhões. Pastor, que pandemia é essa que nós estamos vivendo? É a AIDS, síndrome da deficiência imunológica adquirida. E eu já mostrei aqui no outro templo a AIDS na Bíblia, está em Romanos 1, 26, 27. Começa assim: porque até as suas mulheres mudaram o uso natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. É uma relação de uma forma que não procria e que é pecado. Tá, irmão? Eu não sou daqueles que falam que a relação sexual é só para procriar, não. A minha Bíblia, quando eu ministro para casais e família, a minha Bíblia diz que a relação sexual entre um casal tem 3 objetivos: procriar, dar prazer, e ele fortalece os vínculos do casamento, une mais o casal, amém? É isso que eu aprendi em Cantares de Salomão. Quando eu ministro, eu cito isso aí, tá? Mas a AIDS, né? Ela já matou quase 30 milhões nesses 40 anos. Tá, irmão? Nesses 40 anos. Aí vem, semelhantemente os homens, Romanos 1, 27, se inflamarem em sua sensualidade, cometendo pecado, homem com homem. Graças a Deus nós ainda podemos falar isso. Não é? Podemos falar isso ainda. Homem com homem, porque está na Bíblia. E receberam em si mesmo a devida punição que convinha ao seu erro, que é a AIDS, síndrome da deficiência imunológica adquirida. Moisés cita os sintomas da AIDS em Deuteronômio 28: virá sobre ti a tisga, a secura, a quintura, a destruição das sementeiras, a febre, até que tu morras. Aí está o sintoma da AIDS, a quintura. A pessoa, quando tem uma crise de AIDS, ele sente uma quintura, pode estar 0 grau, mas a temperatura do seu corpo sente um calor terrível, como se tivesse uma temperatura de 40 graus. A tisga, a pessoa vai secando, vai perdendo a gordura do corpo. A febre, qualquer coisa ele tem febre. A destruição das sementeiras, que no caso da AIDS é dos anticorpos, não é? A secura, a pessoa seca, come e não engorda. Entendeu? Da AIDS. Então, está em Deuteronômio 21, 22. E uma vez eu até perguntei: Senhor, por que a AIDS não tem cura? Tem um coquetel aí que a pessoa demora mais tempo morrer, mas não tem cura até hoje. E Deus me mostrou dentro da Bíblia, porque quando Paulo fala sobre isso, qualquer coisa processa Paulo. Não foi eu que falei, não é o Paulo Nogueira, não, é o Paulo da Bíblia, viu? Ele fala assim: porque toda a ira de Deus se revela sobre a impiedade humana. E vocês sabem que Deus é Senhor. Romanos 1, 18. Toda a ira de Deus se revela sobre a injustiça ímpia do homem. E vocês sabem que Deus é Senhor. Então, AIDS, A-I-D-S, a ira do Senhor. Amém? Então, o que acontece? Claro, eu já conheci pessoas que foi curado, mas foi Jesus que curou. Tá, irmão? Eu conheço um pastor lá em Magé, já me hospedei na casa dele, no sítio dele, que ele foi curado. Ele era fuzileiro de marinha, eu também servi na força de fuzileiro da esquadra. Hoje a minha arma é o fuzil calibre 66, aleluia. E o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, tu não serás atingido, tu não serás atingido, tu não serás atingido, aleluia. Mas eu usei fuzil, pistola bereta, metralhadora Taurus, Mag, botava assim, ficava entre as minhas pernas, dava 50 tiros com aquele pente, mas nunca matei ninguém não, era tiro real, mas era tudo bem feito, para não pegar em ninguém, era tudo treinamento, né?
Então, esse militar também, ele pegou AIDS, mas ele foi pico na veia. Ele era viciado em droga e num daqueles picos ele pegou AIDS, droga na veia. Mas hoje ele está curado, ele já é chefe de família, tem um casal de filhos. E ele voltou para Jesus e ele foi curado, né? Então hoje ele não sente nada, só sente fome e sede. Então Jesus cura a AIDS, amém, igreja? Jesus cura a AIDS, aleluia. Aí, o que acontece? A AIDS também é uma pandemia. E nesse trabalho, eu coloquei 6 tópicos. Nós vamos falar aqui de forma sucinta, resumida, para obedecer o horário. Tá? Tópicos de comparação com a Covid-19, com o arrebatamento e a grande tribulação. Covid-19 tem atacado de forma global. Tá? Segundo se sabe, veio de Wuhan, na China, essa pandemia do Covid-2, que teve o Covid-1, o SARS-1, mas foi erradicado, né? Com providências sanitárias na China. Aí de 2007 para cá, os médicos sanitaristas vinham falando do perigo do comércio de animais exóticos. Tinha aqueles mercados que vendia morcego, vendia escorpião, vendia cachorro, cobra, gato. E os médicos falavam daquele perigo. E eles falavam que aquilo poderia se transformar numa bomba relógio, invadir o mundo todo. Muitos deles foram punidos. Só que esse mercado acabou. Em 2020, esses mercados acabaram ali em Wuhan, de comer animais exóticos, né? Acabou. E teve um médico que trabalhava no laboratório de Wuhan, e ele denunciou também, porque eles faziam experiências, segundo se sabe, o morcego, porque peste ou pestilência são doenças que saem de animais e vêm para o homem. E ele trabalhava, parece que tirando o Covid ou o vírus do morcego, e ele chegou a relatar, falar que aquilo poderia transformar também numa bomba relógio, aquilo sair do laboratório. Não sabe se o que aconteceu, mas esse médico foi preso, e na cadeia ele passou mal. Depois foi para o hospital, e foi o primeiro médico que morreu com Covid-19 lá na China. Ele tinha 33 anos. Isso que eu estou falando, irmão, passou em TV, toda hora de vez em quando passa. Vocês sabem, não é invenção minha. Tudo que eu falo aqui, eu falo baseado em fatos, e vou para a Bíblia. Tá? Então foi de forma mundial. Em apenas 3 meses, essa pandemia veio por 5 continentes, de janeiro a março de 2020. Em 3 meses, no lugar mais longínquo, lugar onde tem índio, você vê pessoas com máscara, índio com máscara, é ou não é? Foi muito rápido, não deu tempo da gente se preparar, nem juntar dinheiro para o dia mal, porque a Bíblia fala sobre o dia mal. Eu tenho para mim que o dia mal chegou, só Jesus em nossas vidas. Porque o dia mal chegou, mas nós temos as armas, a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação, e calçado os pés com o evangelho da paz, aleluia! Mas o dia mal chegou, que fala Paulo. Aleluia. Nós vencemos o dia mal com essas armas. Tá, irmão? Então, o que aconteceu? O arrebatamento da igreja também envolverá toda a terra. Será de forma global. Assim como a pandemia do Covid é de forma global, o arrebatamento da igreja será em toda a terra. Lucas 17, verso 34 a 36 diz: digo que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. E 2 estarão num campo, um será tomado e outro será deixado. Há 2000 anos, Jesus Cristo, que é o Criador de tudo, ele fala sobre os fusos horários, né? Que uns vão ser arrebatados de manhã, outros meio-dia, outros 6 horas da tarde voltando do trabalho, e muitos serão arrebatados aqui dentro dando glória a Deus, aleluia, vão ouvir o toque da última trombeta, e no abrir e fechar de olho, você subirá, você subirá, você subirá, a igreja subirá, porque diz a Bíblia, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos, no átomo de tempo. Paulo fala a palavra momento, átomo de tempo, indivisível. Tá, irmão? Enquanto aqui é noite, no Japão é de manhã, uma parte da Ásia e da África é de tarde, né? E está também em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Irmão, que possamos ter uma vida santa para participarmos desse grande evento, que envolverá os cristãos salvos de toda a terra. Covid-19, todos estão sujeitos. Este vírus não faz distinção de raça, cor, profissão, saúde, idade.
são desde os bebês até o mais de idade, independentes de credo religioso, status e cultura. Temos que estar bastante vigilantes, pedindo a Deus misericórdia e tomando todas as precauções de saúde. Quer dizer, todos estão sujeitos. No arrebatamento, irmão, tá? Quando Jesus tocar a última trompeta, os recém-nascidos e as crianças de colo serão arrebatados. Isso está em Mateus 19, verso 13 a 14, que o Senhor fala: deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Tá? Então, além de adolescentes, jovens, homens e mulheres, adultos, velhos, que tenham aceitado a Jesus como Salvador e preparados subirão. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu sempre falo, irmão, que nós temos que ser diferente do mundo. Se não tem nenhuma diferença entre eu que sou servo de Deus e aquele que está no mundo, no pecado, eu não posso ser arrebatado, porque em Malaquias 3,18 fala: outra vez mostraria a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E todo ano nós temos pregado aqui, só que eu aprendo mais do que eu já preguei nesses 25 anos, e eu vejo um povo diferente, aleluia. Isso é muito bom. E tenho pregado em centenas de igrejas aqui em São Paulo, no campo de Belém, e temos notado um povo diferente, tá? Então, Covid-19 se tornou a principal notícia do mundo. A pandemia tem se tornado notícia de primeira mão de forma global, nos rádios, telejornais e todas as emissoras, imprensa. Você só vê falar sobre o coronavírus. São autoridades políticas, de saúde, presidentes de OMS, Organização Mundial de Saúde, e reportagens nos 5 continentes, entrevistando médicos, infectologistas, sanitaristas, etc. Irmão, o arrebatamento também vai acontecer isso. Alguns minutos depois que aconteceu o arrebatamento da igreja, que é a noiva do Cordeiro, todas as emissoras de rádio e TV interromperão suas programações em toda a terra e falarão sobre o sumiço repentino de milhões de homens e mulheres, crianças e bebês em todos os lugares longínquos. Se tornará a notícia principal por mês. Eu sempre falo, irmão, que não tem pandemia do Covid, não tem Copa do Mundo, não tem Torres Gêmeas, não tem guerra do Iraque, não tem nada mais que vá chamar atenção em toda a terra do que o arrebatamento da igreja. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele foi colocado no meio de 2 ladrões, ele foi traído por um ladrão, e diz a Bíblia que ele virá como um ladrão. Está na Bíblia, não está? Você sabe que quando o ladrão entra numa casa, ele rouba o de mais valioso, ele leva o de mais valor. Só que ele não avisa a hora, você tem que estar preparado. Se tiver 2 anéis, um bijuteria, um de ouro, qual que ele leva? O de ouro, não é? Ele leva o mais precioso. Se tiver 2 TV, uma antiga, aqueles tubos lá atrás, analógica, e uma TV de 50 polegadas de LCD, ele vai levar de LCD. Irmão, não tem mais nada valioso para Jesus nesses últimos dias do que a sua noiva, do que a sua noiva, do que a sua igreja, do que a sua igreja, do que a sua igreja, pastor Lael, pastor Jessé, de canto e de flor, de canto e de flor, de canto e de raça. Aleluia! Não tem nada mais valioso do que a sua noiva, aleluia! Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. É por isso que nós temos que ser diferentes, irmão. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Está vendo? É só pregar a Bíblia, o fogo desce. Eu fico tão triste quando eu vou pregar nesses congressos. Agora diminuiu bastante com a pandemia, mas a gente vê pregadores tentando mexer a igreja mecanicamente. Irmão, eu nunca aprendi essa mania. Olhe para o seu irmão, fale aquilo, fale não sei o que, olhe para cima, olhe para baixo. Esse dia eu estava com a minha esposa ficou na carne na mesma hora, e tinha que ficar mesmo, porque o irmão olhou, falou assim, ó, irmão, olhe para o seu irmão e fala que ele vai ter olhos azuis, profetiza olhos azuis, como se olho preto, castanho, verde fosse feio. Eu não aguento isso, pastor, não tem Bíblia, então dá para outro pregar. Já pregamos em diversas igrejas aqui, nunca fizemos isso. Já fizemos 2 vezes trabalho ali no pastor Paulo Freire. Uma vez ministramos 3 dias lá, eles gostaram tanto que na segunda era feriado, e eles me seguraram, estava eu e minha esposa, colocou lá no hotel perto da igreja, estava eu e minha esposa, a gente ia a pé do hotel Vila Rica até ali, na igreja. Nunca precisei fazer isso, ministramos já em várias igrejas aqui, pastor Lael, Vielso, e tantos outros pastores que já nos convidaram para pregar em vossas igrejas. Tá, irmão? Também nunca cobrei. Pastor Léo, o senhor quando me convidou, eu cobrei alguma coisa, pastor? Falei em dinheiro. Falei, pastor Vielso.
Eu não falo, irmão, porque eu creio no Deus que está me enviando. Aleluia. Aleluia. Viu, irmão? Agora mesmo aconteceu um certo milagre. Eu vim aqui, Deus sabe que eu vim apertado por causa dessa pandemia, e chegou um irmão aí e colocou uma benção aqui no meu bolso, aleluia. Mas eu não pedi. Eu até fiquei sem jeito. Não, irmão, deixa para lá. Não, irmão, não faça isso. Não, irmão, Deus está me tocando para te abençoar, aleluia. E eu não falei nada com ele, tá entendendo, irmão? Não pedi, não pedi, porque eu creio no Deus que me enviou. Há pouco dia eu recebi um comunicado lá, um convite para ir ministrar mais uma vez em Serra, Jacareípe, Espírito Santo. Já estive lá em 2013. Eles querem que eu vá ministrar num jantar de casais, é outra área. Eu já estou há quase 40 anos com a mesma mulher e já deu para aprender alguma coisa, aleluia. E perguntaram: e aí, pastor, quanto é que você está cobrando? Quanto é cachê? Quanto é isso? Quanto é aquilo? Quando você veio aqui, quando a gente te deu? Eu disse: irmã, faz o seguinte, era irmã do pastor. Faz o seguinte, irmã, eu não vou estipular nada não. Eu vou aí pensando nas almas. Para mim, irmão, a causa são as almas. O dinheiro é a consequência daquilo que eu e você faz para Deus. Eu penso assim. Até hoje nunca fiquei rico, materialmente falando. Eu não tenho uma mansão, não tenho uma simples casa, mas eu tenho um lar, onde tem a paz de Cristo, aleluia. Aleluia. É claro que os irmãos me convidam, pagam passagem, me dão oferta, mas eu nunca estipulei, nunca pedi, eu vou, mas tem que me dar tanto, porque eu creio num Deus que está me enviando. Para mim já é um privilégio estar ministrando aqui mesmo sem merecer, esses anos todos, aleluia. Tá? Aí a irmã até falou assim: não, pastor, é porque a gente gosta de abençoar. Aí eu até falei assim, brincando, né? Vocês gostam de abençoar, eu gosto de ser abençoado, amém, igreja? Eu até falei assim para ela. E estamos para ministrar lá no encontro de casais, um jantar de casais, né? Que a gente ministra nessa área e também área de família. Antes da pandemia eu ministrei no Pastor Paulo, não sei se ele é ainda, ali em Gravataí, uma igreja, Assembleia de Deus grande que tem ali em Gravataí, ao lado de Porto Alegre. Foram 2 dias falando sobre família. Então, irmão, o que acontece? Se tornou a principal notícia do mundo. O arrebatamento também será a principal notícia do mundo. Não tem nada mais que vai chamar a atenção do que o arrebatamento da igreja, e não tem nada mais que seja tão valioso para Jesus do que a sua noiva, tá? A sua noiva. Outra coisa, não adianta eu marcar data, dia e hora ninguém sabe. Tem um homem aí que já marcou 2 datas para a vinda de Cristo. Deixa eu ver se eu me lembro qual foi. Setembro de 2019, se não me falha a memória, e agora abril, dia 8 de abril de 2020. E quanto mais esse homem marca datas para a vinda de Cristo, quanto mais esse homem marca data para a vinda de Cristo, mais ele tem seguidores. Se é um povo que gosta de ser enganado, é uma parte do povo do Brasil. Não é possível, gente. Não é possível. O homem já marcou 2 datas para a vinda de Cristo, Jesus não veio, e ele continua tendo milhares de seguidores. Então o povo gosta de ser enganado. Igual aquele lá de Micaías lá, aquele que gostava de ser enganado, ó Micaías, os 850 profetas de Baal e Azera, falaram tudo a mesma coisa. Vai você lá e fala a mesma coisa, ou seja, fala porque eu também gosto de ser enganado. É mais ou menos por aí. Não é isso, Jessé? Gostava ou não gostava? Aquele homem que foi lá chamar o profeta lá, ó, os 850 profetas falaram tudo. A gente sabe que é mentira, mas vai lá e fala a mesma coisa. Não foi isso que ele falou? Não foi esse pastor que ele falou? Vai lá e fala a mesma coisa. Gostava de ser enganado. E ele chegou lá e falou: olha, eu vi o povo de Israel tudo caindo. Tudo caindo. E Acabe, mesmo sabendo que era verdade, fez tudo para muito amigo, né? Chamou Josafá, colocou Josafá na frente, vestiu roupa de soldado. Eles queriam matar o rei, aí foram matar Josafá. Mas Josafá tinha discernimento de espírito, irmão. Quando ele viu aqueles 850 profetas de Baal e Azera, vem cá, não tem outro profeta não? Vocês estão falando tudo a mesma coisa? E diz a Bíblia que estava tudo sendo pago pela Jezabel. Diz a Bíblia que ele estava tudo comendo da mesa de Jezabel. Irmão, nós comemos da mesa de Jesus, da mesa de Jesus, da mesa de Jesus, da mesa de Jesus Cristo. Aleluia! Estava tudo sendo pago, ó. Comia da mesa de Jezabel. E naquele mesmo dia, um flecheiro lá não estava fazendo nada, jogou uma flecha, pegou em Acabe, e ele tentou até anoitecer para não morrer, para não se cumprir. Mas ele morreu, e diz a Bíblia que os cachorros lambeu o sangue de Acabe. Quase que Josafá morreu, que ele queria deixar, era muito amigo, hein? Josafá, ó, você está aí vestido de rei, eles vão querer pegar outros, fica aí que eu vou trocar aqui a roupa, vou vestir de soldado e tal. Não, ele queria que matasse Josafá no lugar dele. Quando foram matar Josafá era espiritual, clamou a Deus e Deus deu livramento. Aleluia!
Então, irmão, o que acontece? Estamos vivendo já os últimos dias. Não adianta marcar a hora, porque Jesus não deixou a hora nem dia. Ele deixou os sinais. Todos os sinais estão aí, tá? Quem veio aqui em 2019, o tema foi 4 fases da igreja até o arrebatamento. E eu mostrei dentro da Bíblia que nós estamos vivendo amanhã, essa manhã. Como assim, pastor? Jesus não falou, orai, porque não sabeis o dia. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Eu mostrei aqui, provei dentro da Bíblia, que a tarde já passou, Jesus não veio. A meia-noite já passou, Jesus não veio. Os galos já cantaram, Jesus não veio. E nós estamos vivendo amanhã do terceiro dia. Amém, igreja? Que para Deus é o terceiro milênio. Está na Bíblia. Depois de 2 dias nos dará vida. E na manhã, ou na alva do terceiro dia, nos arrebatará. E outra versão fala, nos ressuscitará e estaremos com Ele para todo sempre. Então nós estamos vivendo há 21 anos do terceiro dia. Terceiro dia para Deus, para nós é o terceiro milênio. Só falta a noiva subir. Oséias 6, verso 2 e 3. Pode olhar que está lá, não é invenção minha não. E tem no Novo Testamento também. Mas ano que vem, se Jesus não voltar, eu vou aqui e vou mostrar no Novo Testamento. Mas vocês já leram também essa passagem no Novo Testamento. Algo parecido com isso. Tá, irmão? Sobre esses 2 e terceiro dia. Então, o que acontece? 4, Covid-19, entrevista com especialistas de todo mundo. A toda hora você vê entrevista com médicos, infectologistas, sanitaristas, virologistas, dando suas opiniões sobre a doença e como se precaver da mesma. Como já acontece há meses, desde dezembro de 2019, quando começou os primeiros casos na cidade de Wuhan, na China. Arrebatamento, sem dúvida. Vão passar meses tendo reportagens sobre o sumiço de milhões de pessoas em toda a Terra. Assim como no caso da Covid-19, você vê novas estatísticas de infectados, pessoas que ficaram curadas, bem como o número de óbitos de forma global. Todos os dias as emissoras falarão de novos números de pessoas que desapareceram sem deixar vestígio. Chamarão especialistas em várias áreas, inclusive para psicólogos, tá, irmãos? Chamarão psicólogos. Para psicólogos é aquele povo, são os especialistas, né? Que trabalha com psique das pessoas, como também os psicólogos, psiquiatra, não é? Entendeu? E os parapsicólogos são pessoas dedicadas à investigação de supostos fenômenos paranormais e psíquicos, ufólogos, e eles vão falar que foi disco voador, né, irmão? Vão falar que foi disco voador. Esse dia eu preguei na capital de disco voador, antes da pandemia. Agora dizem que não é mais lá, dizem que é Santa Maria de Jetibá e no Espírito Santo, onde eu preguei antes da pandemia também, que agora vai ser antes e depois da pandemia. E eu preguei embaixo de São Paulo, que era a capital do ovo. Então para mim disco voador é ovo frito, acabou. Tá, irmão? O crente que acredita em disco voador, o crente que acredita que tem vida de outro planeta, em extraterrestre, no arrebatamento ele vai ficar, irmão. Ele vai ficar. Tá bom, irmão? Eu já encontrei crente que acredita em disco voador, em extraterrestre. Irmão, para mim extraterrestre é demônio. E a gente vê esse nome de Jesus. Tá entendendo, irmão? Então disco voador para mim é ovo frito. Inclusive lá embaixo eu comi ovo frito também, mas comi coisa mais gostosa também. Pastor José me trata muito bem quando eu ia pregar lá embaixo, em Tupã. Pastor Egídio, saudoso, né? Passou para o Senhor, né, Pastor Egídio? A gente pregava muito lá também, Herculândia, tudo naquela área ali, né? Aleluia. Então, eles vão falar que foi disco voador. Tem até a Shirley Carvalhares, que anda até o hino que também fala sobre isso, né? Mas eles não terão uma resposta concreta. Muitos falarão que essas pessoas foram abduzidas por discos voadores. Também muitos religiosos, como padres e pastores que ficaram, serão entrevistados e darão a resposta mais concreta e bíblica. E a maioria chegarão a um consenso. Qual consenso, pastor? Santos foram arrebatados da terra para morarem com Jesus na Nova Jerusalém. Amém! Aleluia! Essa será a resposta certa. Isso está baseado em Apocalipse 21, versículo 2 e 4. Tá, irmão? Eu, João, vi a Nova Jerusalém, a santa cidade que do céu descia de Deus, ataviada como esposa para seu marido. Verso 4, se não falha a memória, fala que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Eis que tudo se faz novo, 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 eis que tudo se fará novo. Aleluia! Covid-19, metade da população da terra parou.
Tá, irmão? Repartições, escolas públicas e particulares, fábrica, templos fechados, bares, boates, festas, ruas, praças, parque, praias, tudo vazio. Lá no Rio ficou tudo vazio. Até o centro de Alcântara, que ferve de gente, parece até um formigueiro. Teve um dia que eu fui lá, fazendo caminhada, que faço caminhada, faço trilha, para ter um pouco mais de saúde. E o que acontece? Eu fui lá e vi só a polícia lá e não tinha as lojas tudo fechadas, irmão, as praças tudo vazias. Além de pessoas reclusas por mais de 4 meses em casa. Até hoje tem pessoas reclusas, né? Vejamos o que falou Isaías há 2.700 anos. Pastor Jessé, Isaías 24, vê se é isso, 8, 9 e 10. Vê se é isso, 24. 8, 9, 10. Vê se é isso aí, que a minha memória tem andado um pouco falha. Falador? A alegria dos tamborins cessa. Isso. É isso? Então vai lá. Cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de prazer. Olha aí. E descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, e bebida forte será amarga para os que a beberem. O 10. 8, 9 e 10. Demolida está a cidade, vazia todas as casas, fecharam, ninguém já não pode entrar. Amém, igreja? Aleluia. Olha aí. Foi o que aconteceu logo no começo da pandemia, que ninguém sabia algo a fundo sobre isso. Até hoje a medicina ainda não sabe tudo sobre essa pandemia. A alegria dos tamborins cessa. Não teve carnaval nem no Rio, nem em São Paulo, nem no Brasil. Carnaval e bailes cancelados. Teve até aí um homem que passou arrastando Jesus, né? Não era Jesus, era um homem representando Jesus, outro representando o diabo. Aí quando foi no outro ano, nem ele, nem aquele que representava Jesus, nem a escola de samba. Aí eu vi uma propaganda. Vê quem manda, se é o diabo ou é Deus. Não teve carnaval, aleluia, é Deus que manda. Aleluia. Aí ó, a alegria dos tamborins cessa, carnaval e bailes cancelados, olha aí. O barulho dos que se diverte termina, e a alegria da harpa cessa, missas e culto. Muitas igrejas ficaram fechadas, lá no Rio. A nossa mesmo fechou uns 3 meses, mas depois que continuou, eu sei que está crescendo mais ainda. Jesus todo dia, quase todo dia, salva a alma lá, aleluia. Entendeu, irmão? E houve até uma reforma no templo, ficou mais bonita ainda, para a glória de Deus. Eu pertenço à Assembleia de Deus Jardim Nogueira, meu pastor presidente Adilson Henrique dos Santos, e nós pertencemos à SEADER, tá, irmão? Mas muitas igrejas ficaram fechadas lá, e tinham umas fechadas até hoje. Ano passado eu tive fazendo uma trilha na Serra de Mato Grosso, Saquarema, eu, meu genro e minha filha, 1 hora para subir e 1 hora para descer a serra. E eu vi uma Assembleia de Deus, eu perguntei ao vizinho lá, vem cá, essa igreja está abrindo? Não, não está abrindo não. Ué, mas por quê? Não, o líder aqui falou que só vai abrir depois da pandemia. Então, como não acabou ainda, não sei se abriu ou não, né, irmão? Olha aí, é muito lamentável, isso dói muito, irmão. Dói muito na nossa alma. Ah, não, só depois da pandemia, foi isso que ele falou, que vai abrir. Então, eu acho que não abriu ainda, né? Porque foi ano passado, né? Que eu estava fazendo essa trilha lá e falou que só ia abrir depois da pandemia. Né? E muitas igrejas também não aguentou, porque pagava aluguel e tal, e teve que cessar o trabalho. É algo muito lamentável. Missas e culto, ó. Aqui, ó, e a alegria da harpa cessa. Eles não beberão vinho com músicas. Tinha um lugar onde às vezes eu ia pegar ônibus, e estava sempre um bar com muita gente, com música, e na época também tinha fechado. Bares ficaram fechados. Todas as casas estão fechadas, ninguém pode entrar. Você vê que até hoje muita gente não quer mais receber visita, né? Porque tem pessoas que receberam uma visita e por causa daquela visita ele morreu, porque pegou Covid. Eu conheço, perto lá de casa, na rua da minha filha, um jovem de apenas 28 anos. Ele recebeu uma visita, ele tinha uma comorbidade, recebeu uma visita da família da esposa, naquela visita ele pegou Covid, ficou entubado e foi embora. Não é? Então, para você ver, aproximadamente 4 bilhões de pessoas ficaram em casa. Eu falei bilhões no mundo, no começo da pandemia. Arrebatamento. Acontecerá a mesma coisa, só que com intensidade maior. Até emissoras de TV e rádios terão certa dificuldade de entrar no ar. Motivo: muitos perderão seus familiares,
amigos e colegas de trabalho, pois foram arrebatados. Muitas empresas e fábricas não abrirão e outras terão dificuldade de funcionar. Será uma nova pandemia, não de vírus, mas de tensão, medo, depressão e suicídio. Você já pensou, muita gente já se matou com essa pandemia? Perto lá de casa esses dias um jovem de 20 e poucos anos se matou, conheci ele pequenininho, criado na igreja. Aí ele foi fazer faculdade, passou a não crer mais em Deus, não sei o que aconteceu com a fé dele e acabou se matando. E a minha filha fez faculdade de geografia, tem tudo para não crer em Deus. Quanto mais a minha filha se aprofunda em geografia, está fazendo mestrado, mais ela crê que existe um Deus que criou tudo isso, aleluia. Está fazendo mestrado. Então, irmão, para você ver, no arrebatamento, assim como aqueles que morrem com coronavírus são enterrados às pressas, sem despedida na hora da partida, com caixões lacrados, da mesma forma acontecerá no arrebatamento, que não vai dar tempo de despedir. Por que, pastor, não vai dar tempo de despedir? Porque será no abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. 6. Covid-19 gerou controle total de saúde da humanidade. Essa pandemia da Covid-19 trouxe consequências inimagináveis que estão cerceando nossa liberdade, porém previsto há milênios na Bíblia. Está havendo um total controle da humanidade nos aeroportos, rodoviárias, cais do porto, viagens em geral, bloqueios nas estradas e cidades e países. Ou seja, irmão, o mundo pós-pandemia não será mais o mesmo. Toda essa tecnologia que hoje é usada para o bem, tá? Em relação a essa pandemia, na grande tribulação, o anticristo vai usar para o mal. Hoje nós usamos a tecnologia, a internet para a glória de Deus. Depois que a igreja subir, o anticristo irá usar para o mal. Tá bom, irmãos? E, para terminar, estamos vivendo uma prévia do que vai acontecer no futuro. E Deus permitiu tudo isso para nos alertar sobre a sua segunda vinda e para escaparmos da grande tribulação. Mais um alerta de Deus. Isaías 26, 20 e 21. Vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha tuas portas sobre ti, esconde só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. E nós sabemos que tudo isso, irmão, já foi escrito na palavra. E hoje nós usamos máscara. E nós vemos aqui, no livro de Levítico, capítulo 13, versículo 45 e 46. Aqui está o uso de máscara de proteção, e aqui está também isolamento e distanciamento social. Levítico capítulo 3, 13, 45 e 46. Também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo, todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, imundo está, habitará só, e sua habitação será fora do arraial. Quer dizer, a pessoa quando estava com algo que contaminasse, ele colocava um pano por cima, aqui diz, do lábio superior. Em outra Bíblia fala por cima do bigode. Ele colocava um pano, uma cobertura, e ele falava: imundo, imundo, para que o povo que o visse ficasse longe dele. Que é isso que está aí, distanciamento social, tá, irmão? E não chegasse perto dele. Vê se não está escrito aí, ó, tá? E cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo, para as pessoas se afastarem dele, para não pegar doença, pastor. Afastamento social. E ele ficava isolado, tá? Isolamento social, fora do arraial. E quando a pessoa está com Covid, os médicos dizem para você ficar 14 dias em casa. Isso também foi tirado da Bíblia. Pastor Jessé, leia aí os 14 dias da Covid, que já estava quase 4.000 anos na Bíblia. Capítulo 13, versículo 32. Versículo 33. Do mesmo Levítico? Capítulo 13, Levítico 33. Então se raspará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote, segunda vez, o encerrará, o que tem a tinha, por 7 dias. Agora lê o 54, por favor, pastor José. 54. Então o sacerdote ordenará que
se leve aquilo que se havia a praga e o encerrará segunda vez por 7 dias. Eu pergunto a vocês, quanto é 2 vezes 7? 14. Está escrito ou não está na Bíblia? 14 dias de isolamento. Amém, igreja? Você vê que a Bíblia já falava aqui, ó. E a praga, eu já vou terminar. E a praga o encerrará segunda vez por 7 dias. Segunda vez é o quê? 2 vezes 7, 14. Eu sempre falo que tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, está na palavra de Deus. Pastor, e dá uma solução para isso acabar, esse sofrimento acabar, tem uma solução. Pastor Jessé, capítulo 2 Crônicas, 13 e 14. Do capítulo 7. Isso aí você conhece de qual, pastor? Você já citou em algumas pregações. Vai lá. Capítulo 2 Crônicas, capítulo 7, 13 e 14. Se eu cerrar os céus e não houver chuva sobre a terra, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Olha a peste aí, vai. E se o meu povo, aleluia, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só Jesus para sarar o nosso Brasil, aleluia. Aqui está a solução. Que Deus nos abençoe. Se você quiser saber algo mais, leve eu para casa de vocês. Mas nem eu não, tá, irmão? A gente sempre traz algum material aí, mas eu não trouxe quase material nenhum. Porque eu não vim pensando em vender material. Eu vim pensando em aprender. O material é a consequência, tá, irmão? Entre no nosso canal no YouTube, Pastor Paulo Nogueira Apocalipse. Nos ajude, se inscreva lá. E nós temos mais de 50 vídeos falando sobre isso e tantas outras coisas que nós falamos, de tudo isso que está acontecendo nos dias atuais. Porque tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil e no mundo, em relação a todos os assuntos, a Bíblia tem resposta. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Isolamento social, distanciamento social, máscara e 14 dias da Covid já estava escrito há mais de 4.000 anos. A glória de Deus, mas a alegria é nossa. Amém. Pastor Paulo Nogueira Apocalipse no YouTube.